Olá a todos, meu nome é Letícia Sarni Roque, fui aluna do mestrado profissional em Hemoterapia e Biotecnologia e hoje vamos falar um pouco do trabalho intitulado Criopreservação de plaquetas com o uso de DMSO a 5%. Como é de conhecimento, as plaquetas são partes importantes do sangue e são classificadas como pequenos fragmentos do citoplasma dos megacariócitos. São descritas com morfologia discoide, de 5 a 12 micras, com volume médio de 7,1 a 7,5 milímetros cúbicos. Possui uma produção diária de plaquetas no indivíduo saudável de 35.000 a 40.000 milímetros cúbicos e vive em média na circulação de 7 a 10 dias. As plaquetas são divididas morfologicamente em 3 zonas estruturais específicas. Cada zona se encontra relacionada a um aspecto funcional das plaquetas. A zona periférica é responsável pela aderência plaquetária, a zona sol-gel é pela função contrátil e a zona de organelas pelo metabolismo. As alterações plaquetárias estão ligadas diretamente a fenômenos fisiológicos e bioquímicos, podendo desencadear uma reação tudo ou nada, sendo utilizadas no processo de coagulação. As funções das plaquetas estão ligadas à integridade das paredes vasculares, à aderência de uma série de elementos vivos ou inanimados para o processo de fagocitose, à adesão e agregação plaquetária no sistema da coagulação e participam ativamente como vasoconstrição, adesão, secreção, agregação e coagulação. As plaquetas para fins transfusionais são utilizadas em pacientes com distúrbios de função em contagem plaquetária, em situações de sangramentos ativos ou como profilaxia. São aplicadas na forma do concentrado de plaquetas. As formas de obtenção são através de doações. E as formas de separação e armazenamento são feitas da seguinte forma. Os concentrados de plaquetas podem ser obtidos de uma doação convencional e produzido a partir de unidades randômicas. Essas unidades randômicas são feitas através da centrifugação do sangue total. Este sangue total é separado em plasma rico em plaquetas e o concentrado de hemácia, e este plasma rico em plaquetas é separado do plasma fresco congelado e o concentrado de plaquetas. Metodologia também esta utilizada para a separação do Buff-Coat. As plaquetas podem ser obtidas também por meio de processadores automáticos chamados de sistema de aférese. A coleta de aférese baseia-se em um processo automatizado de centrifugação inline dentro do equipamento, com a devolução ao doador dos elementos sem interesse para a coleta, que no caso seria o plasma e as hemácias. Obtém-se um número de plaquetas equivalente a 3 × 10⁻¹⁰ de plaquetas em uma doação de 200 a 300 ml de plasma. As formas de armazenamento são iguais para todo o processo de produção, mesmo se for uma plaqueta coletada de sangue total, Buff-Coat ou aférese. A validade do concentrado de plaquetas é de 5 dias. E esta plaqueta é armazenada de 22 a mais ou menos 2 graus em agitação constante num agitador automático com temperatura controlada. Para a regularização dessa validade curta, foram colocados vários tipos de metodologias que auxiliassem no processo de armazenagem. Nas últimas 3 décadas, os serviços de hemoterapia vêm sempre tentando se adaptar ao curto período de validade dos concentrados de plaquetas, para assim obter melhorias nos estoques, e diversas formas de manutenção foram testadas. Uma das formas que mais apresentou resultados positivos foram as metodologias de criopreservação. Para que ocorra a criopreservação, ela tem como princípio básico a redução de temperatura como forma de diminuir o metabolismo celular, estacionando o metabolismo da célula em estudo, permitindo assim que seja retomado após o descongelamento sem prejudicar a célula. Pode ser utilizado 2 métodos para a criopreservação, o congelamento lento e a vitrificação. Através de 5 etapas,
quaisquer dos dois tipos de métodos utilizados para a criopreservação devem passar por essas etapas. Primeiro, a exposição ao crioprotetor. Qual é o crioprotetor mais adequado para o tipo de célula em estudo? O resfriamento gradual ou súbito. Qual é o ponto ideal de congelamento que a célula deve atingir segundo o crioprotetor utilizado? O armazenamento, ou seja, qual é o melhor tipo de armazenamento, se é um freezer menos 80, menos 20 ou por nitrogênio líquido. As formas de descongelamento, temperatura ideal e tempo em disposição ao banho-maria. E a diluição ou a remoção do crioprotetor. O sucesso das técnicas de criopreservação depende de uma complexa interação entre variáveis, como questões físicas, dependendo do volume do crioprotetor e as taxas de resfriamento, como questões químicas, a composição do crioprotetor e o metabolismo celular. Os agentes crioprotetores, conhecidos como ACPs, eles são substâncias de classe orgânica variada. Tem ação crioprotetora à célula durante todo o processo de congelamento e podem ser classificados como intracelulares e extracelulares, que é a forma com que eles vão agir. O DMSO, que é o crioprotetor utilizado neste estudo, ele é intracelular, possui baixo peso molecular e é obtido do subproduto da extração da celulose. Sendo assim, ele tem uma fácil metabolização no sistema humano. Quando ele sofre redução pela DMSO redutase, ele vai ser excretado por via urinária ou respiratória. Então, uma metabolização rápida e fácil. É utilizado em vivo já nos processos de terapia celular, na concentração de 5 a 10%, sendo que a dose máxima permitida é de 1 grama a quilo do paciente. A criopreservação de plaquetas neste estudo se justifica para aumentar a validade dos concentrados de plaquetas, que em regra é de apenas 5 dias pela portaria ministerial e órgãos internacionais, pois é um hemocomponente que sofre constante demanda em hospitais que dispõem de serviços de hematologia e transplante. A aplicabilidade deste estudo vem de encontro que a criopreservação pode facilitar o processo de transfusão plaquetária em situações críticas de estoque baixos ou eventual refratariedade imune à transfusão de plaquetas. Os objetivos geral e específicos foi avaliar o efeito da criopreservação de plaquetas quanto às suas características funcionais, utilizando o crioprotetor DMSO na concentração de 5% e o freezer para congelamento de menos 80%. E os objetivos específicos foi avaliar a presença de Swirling, número de plaquetas, leucócitos e pH, expressão de marcadores de citometria de fluxo, como CD61, 62P, anexina 5, avaliação do metabolismo com a dosagem de DHL livre e glicose, avaliação de esterilidade e funcionalidade, por meio de microagregação e retração do coágulo plaquetário. A metodologia do estudo utilizou 20 unidades do concentrado de plaquetas coletadas por aférese e que não foram encaminhadas para transfusão. Não sendo utilizada para fins transfusionais, ela retorna ao laboratório de controle da qualidade como rotina, para averiguação do pH no 5º dia. Essas plaquetas foram encaminhadas, então, ao estudo. Lembrando que foi submetido ao Comitê de Ética este estudo e foi solicitado um termo de dispensa do TCLE. O termo de consentimento não se fez necessário na aplicação do estudo para não ter a gente não tinha o controle de como seria disponibilizada essas plaquetas, e o termo de consentimento para doação de aférese já implica que o produto pode ser utilizado posteriormente para pesquisa. A metodologia foi desenvolvida em 4 fases. Quando a bolsa chegava no laboratório, ela tinha o 5º dia. No 5º dia, a gente submeteu a fase 1. A fase 1 foi feita uma coleta através de uma conexão estéreo, coletada amostra suficiente para fazer inoculação em meio de cultura, frasco esse específico, do equipamento Bactec FX. A fase 1, nós coletamos o pH, fizemos avaliação visual do Swirling, fizemos contagem de plaquetas e leucócitos,
Submetemos a citometria de fluxo para marcadores específicos de plaqueta e os testes funcionais de microagregação e retração. Posteriormente à coleta, a bolsa foi centrifugada. Essa centrifugação utilizada já é uma técnica de redução de volume pré-estabelecida e utilizada já na rotina do Hemocentro de Ribeirão Preto, onde foi separado o botão plaquetário do plasma remanescente. Este plasma foi encaminhado para congelamento imediatamente em freezer -20. Freezer este que já havia sido validado para congelamento de plasma da rotina. O botão plaquetário foi colocado em repouso, como segue a metodologia de redução de volume. 1 hora em repouso e posteriormente 1 hora em agitação constante e temperatura controlada de 22 a mais ou menos 2 graus. Coletadas amostras da fase 2. Na fase 2 é repetido todos os testes, menos a cultura. Essa CP reduzida, essa plaqueta de aféresis que foi com volume reduzido, foi colocada no volume de 100 ml. Foi nesse momento acrescido o DMSO, tanto a plaqueta quanto o DMSO em banho de gelo, colocado em agitação lenta e imediatamente em estojo de metal encaminhado ao freezer -80. O freezer -80 utilizado já tinha sido programado e validado para a rotina de congelamento de células, onde ele congelava numa curva ele caía -1 grau a cada 1 minuto. Essa plaqueta ficou armazenada no freezer, no mínimo 10 dias e no máximo 41 dias. Após o período, conforme o estudo foi ocorrendo, as bolsas iam sendo descongeladas. A bolsa, quando descongelada, ela foi colocada em um saquinho estéreo. Esse saquinho foi colocado no banho-maria a 37 graus e no máximo por 10 minutos, sem agitação. Coletadas amostras da fase 3, também por conexão estéreo, para que não fosse aberto o sistema da bolsa. E nesse momento coletou-se a cultura novamente. Então, a cultura foi realizada na fase 1, quando a bolsa retornou ao serviço, e na fase 3, depois de toda a manipulação e criopreservação. Pensando que a bolsa teria um período para ser utilizada caso esse produto fosse futuramente utilizado em vivo, colocou-se uma validade neste hemocomponente de no máximo 2 horas pós-descongelamento. Para isso, inserimos a fase 4 no estudo, onde foi repetido todas as amostras de todos os testes. Dando sequência, nós temos aqui alguns exemplos. Então, nós temos o kit, que foi já planejado e separado para a realização dos testes, a redução do volume plaquetário com a formação do botão, a separação do plasma e, posteriormente, colocamos o DMSO. Foi congelado e descongelado para a verificação do swirling. Foi feita contagem de células em câmara de Neubauer, e os testes de agregação e microagregação realizados com plasma pobre em plaquetas no laboratório de terapia celular. Os resultados do estudo foram divididos em 4 análises: a visual e esterilidade, a imunofenotípica, as metabólicas e funcionalidade. Para a análise visual, foi utilizado verificação de grumos e presença de swirling. Bom, o que é o swirling? Para verificar o swirling, nós precisamos conhecer uma situação física que acontece com a plaqueta. A plaqueta, quando ela se encontra íntegra, ou seja, ela não sofreu estímulos para ativação, ela não absorve a luz branca. Então, quando eu pego a bolsa de plaquetas e viro ela contra a luz branca, ou seja, coloco ela de frente a uma luz branca, ela não vai absorver essa luz, refletindo essa luz. Com a situação de física, refrateriedade, ela vai me mostrar que tem uma nuvem cintilante presente na bolsa. Então, essa nuvem que forma como se fosse uma fumacinha das plaquetas é integridade plaquetária relacionada ao swirling. Então, é swirling presente. E a ausência de grumos é quando as plaquetas não sofreram estímulos suficientes para se grumarem, se aderirem uma à outra, emitirem pseudópodes e se ativarem. E assim elas mantêm a integridade plaquetária. Foi detectado nas 4 fases que foi feito o estudo que nenhuma delas teve grumos e todas elas tiveram swirling. Então, a análise visual de swirling e grumos
colocamos em discussão que o volume que foi selecionado na bolsa, desde da hora que foi coletado do doador até a hora de redução de volume, foi adequado, porque é muito importante ter uma relação volume-concentração de plaquetas para que, assim, o consumo que a plaqueta tenha dentro da bolsa durante 5 dias não faça com que ela se ative por falta de alimento ou se ative por excesso de alimento. Então, a concentração de volume e a relação entre a concentração de plaquetas e volume foi adequada. O tipo de bolsa para o estudo, ou seja, o plástico selecionado da bolsa para congelamento, foi adequado também. A centrifugação, que já era utilizada em rotina para redução de volume, não implicou num processo de ativação. E a curva de congelamento dos freezers e o tempo de descongelamento em banho-maria não fez com que ela se ativasse. Para análise microbiológica, todos os testes apresentaram resultado negativo, ou seja, todo o processo que foi feito de criopreservação, manipulação dessa bolsa, até desde a coleta e o transporte dela para retornar ao laboratório, não implicou que houvesse uma contaminação externa ou do próprio doador. Então, as fases 1 e 3 de todas as 20 unidades foram resultado negativo. Assim, não fez necessário que essa bolsa fosse submetida a um processo de análise microbiológica mais a fundo, mais extenso. Então, tivemos um resultado positivo, onde 100% das culturas não apresentaram positividade no sistema Bactec FX. Este estudo viabilizou a informação inicial, que era que, como a plaqueta tem um período de validade curto e precisa aumentar essa validade, o processo de criopreservação auxiliou na esterilidade do produto. Para a concentração de células, pH e volume, encontramos resultados adequados. Segundo a literatura, o pH e a portaria ministerial, o pH tem que se manter do início ao fim de estoque acima de 6,4, que é o pH aceitável para a utilização para fins transfusionais. Bom, o número de plaquetas em estudo, ele só mostrou um aumento na fase 2, que foi quando a gente juntou as plaquetas num volume menor, que foi a redução de volume. E na fase 3 teve uma pequena perda, mas essa perda não tem justificativa ligada ao processo de criopreservação. Pode estar ligado também ao processo de manipulação e transferência das amostras. E os resultados vêm de encontro aos da literatura, onde 3 autores diferentes encontraram porcentagem de perda de plaquetas semelhante ao estudo. O VPM indica a integridade plaquetária, porque o VPM ele é o volume plaquetário médio, que é lido pelo equipamento do hematocitômetro, e ele vai ler a parte de complexidade e tamanho dessa célula. Então, se ele conseguiu ler as plaquetas, é indicativo de integridade plaquetária. Se a plaqueta está lisada, ele não consegue ler. Os estudos como o de Land, em 2003, encontrou resultados próximos ao nosso estudo. O pH vem mostrar que desde o começo ao final do estudo de criopreservação, ele se manteve ideal, acima do preconizado na legislação, e ele vem de encontro à importância da relação do volume à concentração de plaquetas. A literatura encontrou valores próximos de 7,2 para pré e pós-descongelamento, e trabalhos como o de Johnson também um pouco próximos de 7,1 a 7,7. A avaliação imunofenotípica foi feita através dos marcadores de citometria de fluxo, que foram selecionados a partir de protocolos relacionados à detecção de doenças plaquetárias. O CD61 é apenas um marcador de membrana plaquetária que mostra que todo o trabalho que foi feito em cima de um concentrado de plaquetas, por isso a porcentagem de CD61 está alta. O CD62P, ele vem mostrar o processo de ativação. Então, devido ao protocolo ter uma movimentação e uma manipulação dessa bolsa, ocorre um processo de ativação. Lembrando que na literatura é descrito que é adequado que no 5º dia a plaqueta tenha 20% mais ou menos de ativação, plaquetas por aférese. Então, temos um resultado próximo à literatura,
que 23% das nossas plaquetas, né, uma mediana de 23%, apresentaram positividade no processo de ativação. A anexina 5, ela vem ao encontro já da morte celular. Então, quando a plaqueta sofreu um estímulo, ela logo pode vir a morrer ou ficar com o metabolismo estacionado. Isso vai implicar em 13% na fase pré e 11% na fase pós-descongelamento. É um resultado adequado, segundo a literatura, mas uma porcentagem dessa, lembrando que faz parte do CD62 positivo, 23%. Então, 13 dos 23 já sofreram morte celular. E a anexina 5 e o PI, combinado, esses dois marcadores, mostra já a necrose tardia. Ou seja, a plaqueta ela já sofreu estímulo e morte celular e agora necrose. Tem uma porcentagem semelhante ao encontrado pós-descongelamento na fase 3 do CD62P. Na literatura, encontramos resultados próximos. Por exemplo, para Metcalf foi de 12 a 25% na fase pós-descongelamento, que seria a nossa fase 3. Encontramos 44%. Matsubayashi encontrou 30% pós-descongelamento e Lande 59%. Lembrando que o nosso trabalho utilizou plaquetas que já tinham um processo de ativação, pois já tinham 5 dias de validade. Todos os outros trabalhos descritos em literatura utilizaram plaquetas de dia 0, ou seja, os doadores foram submetidos à coleta de aférese sem plasma, e essa plaqueta foi apropriada para o estudo já de congelamento. Então, a plaqueta deles no dia 0 já foi congelada e a nossa já tinha 5 dias. Então, os nossos resultados foram concordantes. Para a anexina 5 e PI, mostrando o início da apoptose, temos também, de encontro à literatura, porcentagens próximas de 8% a 30%. Lembrando também que Lande, em 2003, utilizou o mesmo crioprotetor, só que numa concentração maior, de 6%, e plaquetas de dia 0, coletadas secas. Para avaliação do metabolismo plaquetário, utilizamos 2 tipos de metodologia, avaliação da glicose livre no plasma e do lactato desidrogenase, que é o DHL. Por quê? Porque a plaqueta consome 55% de glicose que tem livre no plasma para fazer o metabolismo dela. E ela libera lactato desidrogenase. Pensando assim, foi adequado, porque na fase 2 temos 217 de mediana miligramas decilitro e descemos para 192 miligramas decilitro, mostrando que na fase que eu inativei o metabolismo, quando eu congelei, ela voltou a funcionar normalmente na minha fase 3, quando eu descongelei. Quer dizer que o meu metabolismo realmente estacionou, conforme prevê a metodologia de criopreservação. E o meu DHL é a mesma coisa. Ele tinha 747 unidades litro para mediana fase pré-congelamento e passou para 1.428 de mediana unidade litro para fase 3. Antes ele tinha parado de funcionar o metabolismo, estacionamos ele, reduzimos a velocidade do metabolismo e posteriormente o descongelamento ele voltou a funcionar. Os resultados encontrados para valores de P não foram significativos estatisticamente, mas isso conseguiu ainda assim mostrar na prática que o metabolismo foi estacionado. Resultados na literatura não foram descritos, não foram utilizados essa metodologia. Eles fizeram uso de outros tipos de metodologia, por isso nós não conseguimos computar comparações com a literatura, certo? Os testes funcionais de microagregação e retração do coágulo mostram que os resultados que foram encontrados, todo do processo da avaliação visual, da análise metabólica e da análise de funcionalidade através dos marcadores de apoptose e estímulos de plaqueta para ativação, mesmo que apresentaram porcentagens altas para alguns tipos de marcadores, os testes de microagregação e retração, todos apresentaram resultados positivos. Mesmo que valores de P foram encontrados com níveis estatisticamente significativos, os resultados de funcionalidade, ou seja, no ato que ela tem que trabalhar, ou seja, eu coloco uma plaqueta num plasma pobre e ela tem que ativar e formar o trombo ou
o microagregado. Ela formou o coágulo e formou o microagregado nas 4 fases do processo de criopreservação e nas 20 unidades. Isso é um resultado muito positivo. Concluindo, o trabalho intitulado Criopreservação de Plaquetas com os de DMSO conseguiu mostrar que é possível, sim, aumentar o período de validade das plaquetas, mantendo os padrões necessários de esterilidade e funcionalidade, através da metodologia de criopreservação. Mostrou-se também que a relação do volume de plasma e a concentração de plaquetas é muito importante, tanto para a coleta de aférese quanto para o processo de congelamento, criopreservação, e que o volume em estudo foi adequado, de 100 ml para uma porcentagem de 5% de DMSO, que a ativação plaquetária e a apoptose tardia que foram mostradas nos marcadores de citometria não refletiram nos testes funcionais, pois a microagregação e a retração do coágulo estiveram presentes em todas as unidades nas 4 fases. E que a utilização do DMSO a 5% como crioprotetor foi bem aceito na técnica pelas plaquetas. Ele já era utilizado em terapia celular e ele se mostrou bem aceito pelas plaquetas e o metabolismo, não se fazendo necessário, no ato do descongelamento, a sua remoção. Então, é um produto que não sofre mais um estímulo. A gente consegue, na última fase, manter o crioprotetor dentro da bolsa sem prejudicar no ato transfusional, caso este hemocomponente um dia seja utilizado para fins transfusionais. O não utilização de soluções aditivas ou a não realização de outros tipos de metodologia para ressuspensão ou retirada do DMSO e viabiliza com que essa técnica tenha menor custo aos serviços que forem ser utilizados e maior facilidade de produção e modificação. E a metodologia de criopreservação pode auxiliar os serviços de hemoterapia, que possuem estoques baixos, doadores sazonais, situações emergenciais e até pacientes com refratariedade imune à transfusão de plaquetas. O estudo de criopreservação colabora com o levantamento de dados para, posteriormente, novas discussões sejam dadas uma importância maior para a utilização de plaquetas criopreservadas, junto da portaria de consolidação número 5, pois ela não prevê a utilização desse produto criopreservado, apenas de concentrados de hemácias congelados. Para fechar o raciocínio, concluímos que os resultados positivos desse estudo sugerem que possam ser utilizados futuramente concentrados de plaquetas que foram obtidos por aférese no 5º dia de armazenamento, que não foram utilizados para fins transfusionais e poderão ser criopreservados. Mas ainda necessita-se de muitos estudos no segmento de função da coagulação, incremento plaquetário, todas as partes de fase clínica, de resposta ao crioprotetor, trabalhos que já vêm sendo realizados fora do Brasil, mas que deveriam ter uma ênfase maior aqui. Então, este estudo vem auxiliar para que novas ideias surjam no setor de criopreservação do concentrado de plaquetas. É isso. Deixo aqui meu muito obrigada.